Su micrófono, Padre Elio, ahí estamos. Bien, gracias, Padre Ronald. Buenas tardes para los brasileños y buenos días para los demás hermanos y hermanas de Latinoamérica. Aqui em Belo Horizonte agora são lá 1h da tarde. Vivo acá em Belo Horizonte, sou jesuíta, trabalho na Faculdade de Teologia aqui de los jesuítas de Belo Horizonte desde há mais de 10 anos. E tenho formação em teologia moral e com uma formação mais específica na moral social. Minha tese foi sobre teologia do trabalho e ética do trabalho. La saquei em Comilhas, Madrid, com o professor Luiz González Carvajal, conhecido de alguns, não, de vosotros. Então, por isso eu elegi este tema. Además, porque me parece o tema de los mais urgentes e importantes nesses tempos de pandemia. E creio que todos vocês, nós outros em Brasil, né, por desgraça, meu país não é país muito exemplar nesses momentos, neste momento de crise. Eu vou falar sobre o presente e o futuro do trabalho desde a pandemia, não? Vou falar pouco mirando ao presente e depois tentando mirar por lo menos ao futuro. Eu empiezo com uma cita, conheceis todos, uma cita de Juan Pablo II, em Laborem Exercens, que Juan Pablo II afirma que o trabalho ocupa o centro, e o trabalho é a clave principal da questão social. Laborem Exercens número 2. Papa Francisco também em seu discurso, em muitos discursos, e um dos discursos, o primeiro encontro mundial dos movimentos populares, confirma o que disse Juan Pablo II. Juan Pablo disse Francisco, o desemprego, a informalidade e a falta de direitos laborais são o resultado de uma opção social prévia, de um sistema econômico que coloca as ganâncias por cima das pessoas. Não pode haver terra, não pode haver techo, não pode haver trabalho se não temos paz e se destruímos o planeta. Então, hasta aqui, Papa Francisco. Bueno, dijo el Papa que la crisis en el mundo del trabajo es el resultado de una opción social, dijo Francisco. Yo empiezo entonces por una ilustración que parece muy explícita de este tema. Jeff Bezos, conocéis, es el dueño de Amazon, ¿no? Es el hombre más rico del planeta hoy dia. E, em meio dessa pandemia mundial, Jeff Bezos acumulou mais de 13 mil milhões de dólares em el mês de abril. E sua fortuna já é mais de 150 mil milhões de dólares. Bien. Esses 13 mil milhões de dólares se pode comprar seus 3 pisos, os pisos que Jeff Bezos tem em Manhattan, dozenas de vezes, ou suas mansões que tem em Beverly Hills. Então, detrás dessa fortuna acumulada durante a pandemia, 13 milhões de dólares, há cientos de milhares de trabalhadores precários. Jeff Bezos utiliza uma fórmula conhecida: o capital existe para absorver a última gota de vida do trabalho humano. Então, os cocheiros, os motoristas, entregadores de los produtos de Amazon trabalham 12 horas ao dia, fazem suas necessidades dentro de seus veículos, seus ingressos são muito baixos e, además, têm que assumir os custos do alquiler do veículo e manter o alquiler. Então, a depressão, os suicídios, todas as enfermidades que podem vir são partes da vida de los entregadores de los coches
dos condutores de Amazon. É exatamente isso que se vê em uma película de Ken Loach, que se chama Sorry, We Missed You. Não sei se alguém lá mirou, lá viu na tele ou em cine. Em Brasil, aos brasileiros, a película leva o título Você Não Estava Aqui. Uma película brilhante sobre a realidade do mundo laboral do século XXI. We Missed You, em inglês. Bueno, a capital só pode expandir-se destruindo a persona e a força laboral em proporções monumentais. Miremos, então, ao presente. E minha mirada ao presente é desde a realidade que eu conosco melhor, que é a realidade de meu país, não, do Brasil. Pode que a realidade de outros países de América Latina seja algo distinta, não sei, né? Não tenéis que perdonar minha mirada limitada a meu território geográfico de meu país. Eu reparti um pouco, organizei um pouco a temática em alguns tópicos principais. O tópico 1, se miramos ao presente, podemos constatar o seguinte: a pandemia generou uma tempestade perfeita, ou uma tormenta perfeita, como dizem os sociólogos aqui em Brasil. É dizer, a desumanização do trabalho é uma das dimensões mais crueles dessa economia. Estamos bajo um sistema que é pandêmico, que é tóxico. Digo porque o vírus não é democrático como alguns pensam. O Covid não ameaça a todos de maneira igual. A pandemia exacerba a realidade da desigualdade. As principais vítimas são os pobres e os trabalhadores. Há uma profunda crise econômica e social que já vem sucedendo durante anos, nós sabemos. Milhões de vidas humanas e de empregos já estavam ameaçados antes da pandemia. O trabalho precário, a redução de ingressos já era uma realidade. Aí vem um vírus repentino, e acelera essas tendências. Bien. O mundo hoje já tem mais de 200 milhões de desempregados. E pode chegar a 500 milhões se se excluem os subempregados, segundo a Oficina Internacional do Trabalho, da ONU. Mais de 650 milhões de trabalhadores vivem em condições de extrema pobreza, é o que diz a OIT. Há um informe da Oxfam, que se chama Dignidade Não Vivência, mostra que entre o 6 e o 8% da população, são mais de 600 milhões de pessoas no mundo, podem ingressar em la pobreza. E para não morir-se, aceitam todos os tipos de trabalho. E esses tipos de trabalho, pelo que em inglês chamamos de bullshit job, né? Os trabalhos de merda. Em situações extraordinárias, a ruptura de lo que se considera normal pode desencadenar o despertar do sonho diário, do sonho da rotina, despertar-se ao mundo real. A pandemia revela algo que é óbvio: os resultados de décadas de políticas econômicas neoliberais, a precariedade estrutural de nosso mundo laboral, a expansão da barbárie social e, por último, a própria destruição da ecologia, da natureza. Essa desintegração do mundo do trabalho resulta também na desintegração progressiva da sociedade. A pandemia, então, está causando o que chamamos, tomando o conceito de Durkheim, a tormenta perfeita. Como os efeitos devastadores no mercado laboral não foram suficientes, agora, muitos empresários, muitos governos liberais se aproveitam da crise para imponer regulações que reduzem aún mais as condições de trabalho. Então, a expressão
Tormenta perfecta se refere a uma realidade drasticamente agravada por la ocorrência de uma combinação de circunstâncias que se conviertem, em muitas situações, em tragédias humanitárias. A tormenta perfecta conduz a uma situação de anomia ou anomia social. A crise econômica afeta primeiro a los trabalhadores. A cara mais visível é o desemprego. A segunda é a pobreza. Em el interior dessa tormenta perfeita, podemos chamar a atenção para aspectos principais. A primeira é uma pergunta que temos que fazer. Há já uma nova divisão do trabalho? Se agrega, a partir da pandemia, uma nova divisão do trabalho às divisões anteriores. Podemos identificar três novas categorias de trabalho. A primeira é o desemprego por encierro social. Em Brasil, encierro social chamamos de confinamento. Não sei se em espanhol também lo é. Trabalhadores confinados, na segunda categoria, encerrados, sobreexplotados. Essa é a segunda. E a terceira, trabalhadores sobreexplotados não confinados. Então, hablemos um pouquinho da primeira, o desemprego por encierro social, o desemprego por confinamento. As estimativas preliminares indicam um aumento do desemprego mundial entre 20 e 25 milhões de pessoas. O encierro amplia a categoria de los desempregados, os sem trabalho, pero que estão encerrados, confinados. São os viejos e os novos desempregados, os viejos e os novos descartados, os de antes da crise, da pandemia, e a los que se uniram a eles. Essas pessoas experimentam uma perda repentina de seus trabalhos profissionais. O confinamento intensifica as contradições do trabalho doméstico e a divisão sexual de gênero. Há uma sobreexploração da mulher. Por isso, as mulheres enfrentam demandas enormemente desiguais em relação com as responsabilidades da casa, do hogar, conciliar o trabalho com as tarefas domésticas e a atenção, o cuidado da casa. Esse é o primeiro grupo dessa nova divisão do trabalho, desemprego por encierro, por confinamento. O segundo grupo são os trabalhadores confinados, que são sobreexplotados. Teletrabalho, trabalhadores de oficina, encerrados, realizam dois tipos de atividades: atividades familiares e profissionais. O encierro acentua a divisão do trabalho digital. Se formam novos linguagens, se formam novos idiomas, novos meios para as velhas formas de explotação. A pandemia consolida uma gramática que corresponde à relaxação das leis laborais e ao ataque aos direitos. Esta gramática ganha novos linguagens, novos términos, como, por exemplo, a linguagem do home office, self-branding, e dicta a lógica dos novos espaços de trabalho. Há uma invasão grande da intimidade, do hogar familiar. Há diversas categorias de trabalho que se han confinado porque não são atividades essenciais. Eu hablo desde o Brasil. Esses se enfrentam, además do medo à contaminação do vírus, se enfrentam ao fantasma, ao pânico do desemprego. Muitos se enfrentaram com recortes salariais, outros foram despedidos e outros chamados a volver a trabalhar em meio da pandemia. Ou isso, ou o despido. A terceira classe de trabalhadores é a classe de trabalhadores sobreexplotados, não encerrados, não confinados. São os profissionais da saúde, os enfermeiros, os médicos, os agentes do serviço, dos hospitais, os agentes, os periodistas, os trabalhadores sociais, os cajeros, os repartidores, os condutores, os recoletores de basura, os trabalhadores postales, de los correios,
os bombeiros, os policias, enfim, há muita gente aí, trabalhadores não confinados que são sobreexplotados. É dizer, o encierro de alguns é possível graças ao trabalho de los trabalhadores sobreexplotados, os que estão na calle. Os trabalhadores de las plataformas de aplicação, por exemplo, Uber, iFood, Rapid, 99, se converteram em las manos de la puerta afuera para obter medicinas, roupa, alimentos, etc. Os trabalhos essenciais, por desgraça, são os mais mal pagados. São essenciais, não? Esses trabalhadores sobreexplotados, que não podem quedar-se confinados, deveriam manter-se em confinamento social, em tempos de pandemia, como todos os demais trabalhadores. Pero, se eles se quedam em casa, estão condenados a morir-se de hambre. Luego, se vão a la calle trabalhar, onde é possível trabalhar. E à medida que saem de suas casas, são candidatos potenciais para a contaminação. E muitos deles para a morte. Muerte prematura, não? Eu miro aqui a los refugiados, a los imigrantes, que são o prototipo desse trabalhador precário, que não pode quedar-se em casa. A demanda de uma força laboral de baixo custo los obriga, por necessidade, a conformar-se à sobreexplotação, à discriminação em el acesso ao trabalho, aos serviços de saúde, à vivienda. Esta parte de los trabalhadores privados de sua cidadania, os refugiados e os imigrantes, desde meu ponto de vista, é a imagem mais visível com respeito à precariedade das condições laborais ao dia de hoje. Primeiro ponto, então, é este tema da nova divisão do trabalho que estamos constatando. O segundo ponto é o ponto do impacto da tecnologia, as novas tecnologias. Estamos na revolução 4.0, a quarta revolução digital, revolução industrial. O coronavírus está exacerbando o trabalho precário de muita gente, não? Precário do personal que entrega por la saúde, não? É o capitalismo da uberização. E essa uberização obriga esses trabalhadores a elegir entre subsistência e saúde. E arriscam sua saúde a cambio de alguma renta, de algum dinheiro, de alguma comida. Não têm direitos, tampouco segurança. Hoje em dia são eles. Pode que amanhã sejam outras categorias de profissionais. E a situação se complica aún mais, já que se está levando a cabo importantes inovações tecnológicas que redesenham o mundo do trabalho e tendem a eliminar o trabalho humano. As novas tecnologias, e neste contexto de hegemonia neoliberal, obrigam muitas pessoas a ser responsáveis de sua inserção no mercado de trabalho. Combinado com a redução dos serviços sociais do Estado, a ideia do Estado mínimo, o aumento da produtividade não vai acompanhado por uma redução das horas de trabalho ou por a expansão dos serviços públicos, o aumento da renda. A expansão do autoemprego, através das plataformas digitais, não permite cumprir para nada o objetivo do desenvolvimento sustentável, da Agenda 2030 da ONU. Em crises econômicas como esta, em crise da saúde, as aplicações de serviços que temos atraem a desempregados em grande dificuldade. Muitas tecnologias se utilizarão aún mais depois da pandemia. São empregos sem proteções constitucionais, a câmbio de um ingresso muito inferior ao necessário para viver. Outro ponto, é o ponto 3 agora, depois do impacto, é o ponto que é um tema que já vem se falando e chamando a atenção. O trabalho, hoje, no século XXI, está matando a gente. É uma coisa de medo, não? A recente classificação internacional de enfermidades da Organização Mundial da Saúde,
la OMS, la clasificación del año pasado, incluye una síndrome, la síndrome de burnout, relacionada com o agotamento em el trabalho. Podeis buscar na internet, há muitos enlaces que aclaram melhor a síndrome de burnout. A sensação de estar acabado, de estar agotado, é um tipo de resposta prolongada a estressores emocionais. Estressores emocionais crônicos em el trabalho, trabalhos de multitarefa. Por exemplo, o agotamento emocional, o agotamento afetivo, o processo de fadiga, de tristeza, de angústia, a irritabilidade, a tensão, a insônia, o insônio, não? A gente que já não pode dormir mais, né? O síndrome depressivo, os muitos síndromes depressivos. A gente se muere no trabalho. O sistema de trabalho atual enferma. Nos Estados Unidos, o lugar de trabalho é a quinta causa principal de muerte nos Estados Unidos. O último ponto deste tema mirando ao presente é o tema do Estado, o desmantelamento do Estado. Todo esse trabalho que se hace para imponer um Estado mínimo. As forças do mercado anulam, desmantelam ao Estado como regulador da relação trabalho-capital. Há uma série de ataques ao trabalhador da mão do Estado. Para sair da crise, se cortam os direitos, se profundiza a flexibilidade da jornada laboral e dos contratos. Há desmantelamento da política de valor, de valorização, da renda, dos salários. O ajuste salarial é sempre para baixo, não para arriba. A desregulação do trabalho nunca ha sido tão evidente, ou mais evidente, que na pandemia. Em momentos de crise, como esses momentos de crise que vivemos agora são excusas para revocar muitos direitos do trabalho. A pandemia legaliza a transição do modo de explotação a um regime de expoliação. É dizer, a explotação se mantém em la expoliação e se revocam os direitos. É uma legalização da precariedade de la mano do Estado, de la mano de los gobiernos, não? É dizer, a situação é muito crítica. A recessão global que estamos em América Latina, todavia, é mais agressiva, pode ser aún maior, não? Me parece, afetando especialmente os pobres. Somos uma sociedade, América Latina, marcada pela violência das desigualdades. São sociedades desestruturadas, não? E a intensa explotação do trabalho. Esse cenário a curto prazo que temos é um avanço importante na disrupção do mercado laboral. E isso está ocorrendo. E há uma disrupção também da mesma sociedade. Porque a falta de trabalho, a injustiça nas rendas genera outras violências em el interior da sociedade. Uma delas é a mesma violência, não? O número de trabalhadores em pobreza aumentará. O coronavírus expuso, então, a fragilidade na que se encontra a maioria de nossa gente. Os mortos em Brasil, por lo menos, se acumulam na periferia. Os pobres, os negros, os que não têm trabalho, nas favelas, agora. Para os pobres, o governo e o mercado apresentam a opção entre morir de hambre ou ir-se à calle e morrer de contaminação do Covid. Miremos ao futuro, senão entramos aqui na tristeza, numa angústia profunda. A ver que nos espera no futuro, então, não? Bueno, há muitas reflexões sobre qual será o futuro deste sistema que tem seu núcleo a explotação do trabalho.
Perguntamos, então, qual é o futuro do trabalho? Miramos desde Brasília, em Brasília, as grandes periférias das grandes cidades, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador. Se miramos a Cidade de México, a Buenos Aires, a Bogotá, a Lima, a Quito, são grandes territórios gigantes de pessoas que não têm mais possibilidade alguma de regressar ao mercado laboral. A esses trabalhadores, o sistema oferece o que um sociólogo brasileiro chamado Ricardo Antunes disse, o privilégio da servidumbre. Ser explotado se converterá em um luxo para os pobres em um futuro. Se produzirão cambios substanciais na sociedade laboral depois da pandemia? Tudo indica que não. Os cambios significativos favorecerão principalmente o capital. Não há perspectiva de cambios positivos a largo prazo para os trabalhadores depois da pandemia. O cambio mais significativo, desde meu ponto de vista, é o crescimento do home office. Muitas empresas descobrem e descobrirão mais que se podem reduzir custos ao manter seus trabalhadores em suas casas. Redução com energia, água, equipos informáticos, transporte, alquiler de propriedades, redução de custos associados com maior produtividade. As perdas permanecerão com os trabalhadores, com a possibilidade de reduzir salários e, además, a invasão da intimidade da família. Sabemos todos que não é saudável manter as esferas do trabalho e a família em el mesmo espaço. Outro cambio é o desmantelamento das legislações que temos de proteção dos direitos dos trabalhadores. Muitos empresários pedem leis aún mais flexíveis para debilitar mais todavia o trabalho. O que já se estava pondo em movimento antes da pandemia, agora, com a pandemia, ganhou mais força. Será mais fácil contratar, despedir e ajustar a jornada laboral segundo as necessidades do mercado. Por desgraça. Bueno. Então, onde está a solução ao mundo do trabalho se queremos evitar a catástrofe? Um vigoroso plano de intervenção em inversão pública, associado com reformas para restar dinheiro das grandes corporações, no mercado financeiro, passar esse dinheiro à sociedade, pode mitigar um pouco o futuro da sociedade. Pero a pergunta principal é esta: onde está nossa força de reação, a força da sociedade civil? Onde está nossa contribuição para pensar as salidas? A crise da pandemia é uma oportunidade para atrever-se a propostas que não se limitam à defesa do estabelecido. Se quienes exercem algum tipo de liderazgo, influência em escolas, universidades, movimentos sociais, igrejas, sindicatos, reanudam a labor de capacitação social de base, talvez se pueda ver o ressurgimento de projetos sociais, políticos, econômicos alternativos. Não podemos permitir que o benefício seja o ponto central. Temos que defender a vida. Não se trata de economia e vida. O tema crucial é a defesa da vida. E este é o momento crucial para a humanidade. Temos que tratar o trabalho como elemento central. Pero há uma condição para construir alternativas a lo que temos, alternativas de cambio. Segundo a doutrina da Igreja, há duas condições para construir alternativas de futuro. O primeiro é que perguntar, senão, por que a Igreja se importa com os trabalhadores? Por quê? A Igreja está em estreita comunhão com os trabalhadores. E o trabalho é um dos temas principais da doutrina social da Igreja. A questão social da exploração e miséria dos obreiros foi a razão da primeira encíclica social. Como sabemos, em 1891,
Papa Leão XIII renovaram, hizo uma valiente defesa da dignidade dos trabalhadores contra o salvajismo da Revolução Industrial. Cito renovaram número 10, por exemplo. É vergonzoso e inhumano utilizar os homens como viles instrumentos de ganância e estimá-los solo em proporção à força de seus braços. Na encíclica Laborem Exercens, de 1981, de João Paulo II ajuda a compreender a dignidade do trabalhador. O trabalho humano provém de pessoas e pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Pessoas chamadas a prolongar, a sumar-se ao trabalho de Deus em la criação, a humanizar a criação. Sabemos, não, desde a teologia, que a descrição bíblica do ser humano, como imagem e semelhança de Deus, que participa através de seu trabalho na obra do Criador, se revela de maneira perfeita na persona de Jesus Cristo. E Jesus, ele se encarna em uma realidade muito conhecida nuestra, que é o mundo da gente, o mundo do trabalho, e Jesus vai dedicar grande parte de sua vida na terra ao trabalho. O verbo se converte em trabalhador. É a palavra de Deus encarnada na realidade de trabalhador, de entre os trabalhadores de seu tempo. O trabalho, que é a atividade principal na vida dos pobres, lo será também na vida de Jesus. A família de Jesus é uma família obrera de trabalhadores. O evento da encarnação solo seria suficiente para expressar o valor do trabalho a los ojos de la iglesia, a los ojos de Deus. A dignidade sagrada do ser humano impide considerar o trabalho como uma mercancia. O trabalho é para o homem, e não é o homem para o trabalho. Portanto, o trabalho é superior a todos os demais elementos da economia. É o que nos ensina Laborem Exercens, número 10. E a superioridade do trabalho se aplica de maneira particular com respeito ao capital. Capital é resultado do trabalho. São os instrumentos, os meios, a gestão, as tecnologias. Se trata de traduzir em termos econômicos o princípio ético de la primazia de las personas sobre las coisas. O capital deve estar a serviço da generação do trabalho e da dignidade do trabalhador, e não o contrário. Não? Agora, bem, o que passa? O que passa é que a economia que temos, que já é uma economia que tem 300 anos, al convertir, o que faz a economia capitalista? A economia capitalista, al convertir o trabalho humano em mercancia, invertiu a ordem dos conceitos. É dizer, a economia decretou a superioridade do capital sobre o trabalho, o que resultou em la explotação, em la alienação da pessoa. O capital transformou o trabalho em um instrumento de acumulação de riqueza. Leio Laborem Exercens, o número 13. Aí está o tema da inversão. Esse é o grande conflito da sociedade contemporânea. O homem ha sido instrumentalizado por el Dios dinheiro. Em tempos de pandemia, a Igreja, a doutrina social da Igreja, vem reafirmar a primazia da persona, do trabalho sobre o dinheiro, sobre o capital. Não há outra possibilidade para uma superação desta crise, que não é uma crise só da pandemia, é uma crise de civilização. Se não se introduzem cambios nesta linha, na linha da primazia da persona sobre as coisas, do trabalho sobre o dinheiro.
Não se pode admitir nenhum sistema econômico que, invertendo os términos, submete a pessoa, submete o trabalho ao poder do dinheiro. Então, a condição de possibilidade para um outro futuro do trabalho é esta: volver à primazia da pessoa, à primazia da dignidade do homem que vive do seu trabalho. Por isso, ou não haverá cambio social, não haverá futuro humano. Não? Papa Francisco ensina que em torno do trabalho se construi todo o pacto social. Para nosso querido pontífice, o trabalho é um elemento fundamental para a dignidade da pessoa. O trabalho leva pão, leva comida, leva saúde à família. O trabalho é o primeiro ativo de uma sociedade, não é o dinheiro. Este é o problema, disse Papa Francisco. Cito Francisco, quando não trabalhas, ou se trabalhas mal, se trabalhas pouco ou trabalhas demasiado, é a democracia a que está em crise. É todo o pacto social. O trabalho é uma dimensão fundamental da existência humana. Sua primazia sobre qualquer outra realidade econômica tem raízes na ética cristiana, na doutrina social da Igreja. Os outros fatores de ordem econômico devem analisar-se em função desta primazia. Essa é a condição para o cambio social. Bueno, essa é a primeira. Há outra condição? Pois me parece que sim. Há uma outra condição para ter esperança em um outro futuro do trabalho. A outra condição é a solidariedade. Solidariedade é uma palavra que molesta o sistema, segundo nos dijo o Evangelii Gaudium 213. Esse é o número do Evangelii Gaudium. Quantas palavras se han vuelto molestas para este sistema? Molesta a gente falar de ética. Molesta a gente falar sobre solidariedade. Molesta a gente falar sobre distribuição de bens. Molesta a gente falar sobre defesa do trabalho e do emprego. Hasta aqui, Evangelii Gaudium. Os direitos sociais e os direitos laborais resultaram de muitas lutas solidárias de los pueblos. Essas lutas por dignidade e direitos, é a doutrina social da Igreja em ação, me parece. É o Evangelho em ação. Papa Francisco disse isso com toda claridade. O amor por los pobres está no coração do Evangelho. Por lo tanto, a guerra, o techo e o trabalho, por los quais luchais, são direitos sagrados. Afirmar isto é a doutrina social da Igreja. E Papa Francisco, em los encontros, nos movimentos populares, destacou 3 expressões concretas dessa solidariedade. Primeira, solidariedade é pensar e atuar em termos de comunidade. A prioridade da vida de todos com respeito ao reparto de los bienes. É lutar contra as causas estruturais da pobreza. Solidariedade é lutar contra a falta de trabalho. É lutar contra a falta de vivienda. Solidariedade é lutar contra a negação dos direitos laborais, dos direitos sociais. Solidariedade é afrontar os efeitos destrutivos do império do dinheiro. Uma economia social onde as pessoas, os trabalhadores, chegam a gestionar sua existência, a marcha e o destino dos processos sociais e os processos econômicos. Dijo Francisco, trabalhadores, ustedes estão descartados do sistema com sua solidariedade, com seu trabalho comunitário, com sua economia, han logrado e estão logrando viver. Outro ponto importante do tema da solidariedade são os trabalhadores que se unem em cooperativas ou outras formas de organização comunitária. Criar trabalho onde só quedam restos abandonados da economia do ídolo, idólatra. Quando o Estado e as organizações sociais assumem a missão das 3 T's, techo, tierra e trabalho,
se ativam nos princípios de solidariedade. Terceiro aspecto, dijo Francisco, les pido que exerçam essa solidariedade especial que existe entre quienes estão em el sofrimento, em el dolor. Se trata de crescer desde abaixo, em uma vida solidária, basada em el trabalho decente. É dizer, há outras formas de racionar, produzir e consumir mais democráticas dessa forma que temos. Né? O tema da sustentabilidade, né, que está muito presente na Laudato Si, a casa comum, o lar comum e a sustentabilidade está vinculado a um trabalho sustentável, a um trabalho decente, a um trabalho digno. Quero, já avançando para a conclusão, chamar a atenção de duas, três coisas muito importantes. A primeira é recordar o artículo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artículo 23 proclama o direito ao trabalho entre os direitos humanos inalienáveis e universais. Trabalho é um direito humano universal e inalienável. As relações laborais, o trabalho é um direito, não é uma mercancia. As pessoas não são instrumentos da economia. Quer dizer, a pandemia revela a cegueira a la que hemos sido submetidos durante todos esses largos anos. Os miles de muertos em todo o mundo, os mais de 22.000 muertos em Brasil, nos dizem que a saúde e a vida dos trabalhadores nunca devem ser tratados como mercancias. Não são coisas, são vidas. Desde o trabalho organizado, se pode pensar, sim, alternativas. A transição deve ir acompanhada de uma consciência comunitária, coletiva, acompanhada de ação. Não se pode esperar mais. Romper com o domínio do dinheiro e avançar a uma sociedade não estruturada nas leis do mercado. Construir uma outra maneira de entender o trabalho, que se orienta a construir uma sociedade que não obrigue a fazer da riqueza o valor supremo do trabalho. O último ponto, dentro dessas conclusões, e eu digo isso para nós outros, não, os cristianos, de maneira especial aos católicos. Quero reafirmar e insistir aqui em algumas palavras de Papa Francisco. Jamais nos podemos olvidar que o mundo do trabalho é o mundo do pueblo de Deus. Em seu discurso aos trabalhadores de Génova, Papa Francisco realçou que o trabalho é uma prioridade humana. Então, é uma prioridade cristã. O trabalho é a prioridade do Papa. Existe uma relação de amistade entre a Igreja e o trabalho, a partir do trabalhador Jesus. Donde há um trabalhador, está a mirada amorosa do Senhor, de Cristo e de sua Igreja. O mundo do trabalho é o mundo do povo de Deus. O lugar de trabalho são lugares do povo de Deus. Os encontros, as reuniões em los lugares de trabalho não são menos importantes que as reuniões que se fazem nas paróquias. Os lugares da igreja são lugares da vida, da gente. E aqui estão as fábricas, as oficinas, a praça, a calle, as tiendas. O verdadeiro objetivo é alcançar o trabalho para todos. Porque sem trabalho para todos, não haverá dignidade para todos, dijo Francisco. Quem perde seu trabalho não pode encontrar outro trabalho decente, sente que perde sua dignidade. Em famílias onde há pessoas desempregadas,
Nunca realmente os domingos, as festas se convertem em dias de tristeza. O futuro do trabalho vai necessitar, dijo o Papa Francisco, de buenos empresários. O empresário é uma figura clave em qualquer boa economia. Não há uma boa economia sem um bom empreendedor capaz de generar trabalho. O verdadeiro empresário conhece a seus trabalhadores porque trabalha com eles, comparte seus esforços e comparte suas alegrias. Despedir alguém sempre é uma eleição dolorosa e não lo lograria se puder. A nenhum bom empreendedor le gusta despedir trabalhadores. Papa Francisco continua: a enfermidade da economia é a transformação progressiva de empresários em especuladores. O especulador é uma figura similar a lo que Jesus chama mercenário, em contraste com o bom pastor, na parábola do Evangelho de Juan. Al especulador não lhe gustam os trabalhadores. O especulador vê a empresa e os trabalhadores como um meio para obter dinheiro, ganância. Cerrar a empresa não é um problema, porque o especulador usa, explota, devora pessoas para objetivos de ganância. É o que faz Jeff Bezos de Amazon. Com ele especulador, a economia perdeu seu rostro. É uma economia sem rostro. Quando a economia perde contato com rostros de pessoas reais, se converte em uma economia cruel. Então, a grande enfermidade da economia, na opinião de Francisco, é a figura progressiva, cada dia mais hegemônica, do especulador. O empresário vai perdendo terreno para essa figura da economia, a especulação. Conheceis a um grande autor, um intelectual brasileiro, chamado Paulo Freire. Creio que conheceis. Paulo Freire, um grande educador. Paulo Freire nos pede uma cosita. Paulo Freire nos pede sonhar com uma sociedade menos malvada. Que sonho bonito, não? Proclamar com sabedoria, com valentia, que só uma sociedade para todos é uma sociedade humana. É necessário resistir a esse poder do dinheiro que converte trabalhadores em massa submetida a formas de opressão cada vez mais perversas. Não se importa que os trabalhadores se mueram em uma pandemia como formigas. Todo sistema baseado na explotação do outro contém elementos de idolatria. Isso é bíblico, não? Donde há idolatria, Deus, o Deus de Jesus, e a dignidade dos seres humanos desaparece. A idolatria. Não? O cristianismo, quero recordar aqui, se inspira também em uma experiência profunda de liberação de um grupo de trabalhadores explotados que se rebelam com valentia contra os explotadores. É a experiência do êxodo de Egipto. Os acordais bem da cita. O clamor de los trabalhadores oprimidos por el faraón chegou ao coração de Deus. He visto a aflição de mi pueblo e escuchado su clamor a causa de sus opressores, porque conosco sus sofrimentos. Éxodo, capítulo 3, verso 7. A igreja, então, necessita cada dia mais ver a aflição, escuchar o clamor de los trabalhadores, conocer sus sofrimentos. Quando perde direitos, não é apenas um trabalhador a mais, alguém mais, é um filho de Deus. Na maioria das situações, é um cristiano, é um bautizado. Então, a igreja tem que sofrer com a gente. Agora bem, o trabalho só pode entrar em uma dinâmica de êxodo, pela saída do ídolo do dinheiro, na medida que assume uma nova posição de resistência. As crises confirmam a necessidade de cambio da sociedade. Pero não há forma de sair da insegurança laboral sem uma profunda transformação. A reestruturação da economia
também é uma reestruturação política e social. Reestruturar o mundo do trabalho significa também reestruturar não só a economia, mas toda a sociedade em seu conjunto. Para terminar, quisiera dizer-lhes, junto com Papa Francisco, o futuro da humanidade não está unicamente em las manos de los grandes dirigentes, las grandes potências e las élites. O futuro está fundamentalmente em manos de los pueblos, em sua capacidade de organizar e também nas manos que riegam com humildade e convicção esse processo de cambio. Los acompanho, dijo Francisco. Digamos juntos, desde nosso coração: nenhuma família sem vivenda, nenhum campesino sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhuma pessoa sem a dignidade que dá o trabalho. Hasta aqui, Papa Francisco. Bueno, es lo que yo quería compartir con ustedes nesta mañana, tarde de sábado. Gracias por vuestra preciosa atención. Me quedo.